Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Quando se fala em magia, a habilidade de se transformar em animais é bastante recorrente. É comum você conhecer histórias, lendas e contos de fadas trouxas que relatam bruxas e grandes feiticeiros se transformando em algum animal. Como a maioria das lendas, essas também surgiram através dos relatos de trouxas que tiveram a sorte, ou nem tanta sorte assim, de presenciar bruxos e bruxas se transformando em animais e voltando à sua forma humana, como se fosse isso a coisa mais tranquilona do mundo. Antes do Estatuto Internacional de Sigilo e Magia entrar em vigor no ano de 1692, era comum que alguns bruxos e bruxas não faziam tanta questão de esconder suas naturezas mágicas. Fazia feitiço na frente de trouxa, fazia coisas mágicas e sobrenaturais para os trouxas e não tava nem aí não. Aliás, até hoje existem bruxos que são contra o Estatuto Internacional e ficam toda hora lá expondo magia e tudo, acaba sendo punido, mas existem casos. Esses relatos de trouxas foram sendo propagados até virarem lendas, até se tornarem histórias e até inspirarem grandes autores a escreverem os contos de fadas do mundo trouxa. Mas mal sabem os trouxas da atualidade que a habilidade de se transformar em animais não é fruto da imaginação desses autores de contos de fadas. Os animagos são bruxos ou bruxas capazes de se transformar em um animal quando e onde quiserem e voltarem à sua forma humana quando e onde quiserem. Transformados em animais, eles mantêm 100% da consciência humana e só ficam mesmo com as características físicas do animal. Essa habilidade, diferente da metamorfomagia, é adquirida. Os metamorfomagos, eles já nascem com a habilidade. Eles podem se transformar qualquer parte do seu corpo, podem mudar sua idade, mudar seu sexo, eles podem mudar só um braço, só uma perna, só um nariz, só um olho. Eles já nascem com essa habilidade. Eles podem se transformar sem precisar de poção polissuco ou de algum feitiço de transfiguração. Não se sabe se metamorfomagos podem se transformar inteiramente em animais, como é o caso dos animagos. A única bruxa que nós conhecemos que tem esse dom é a Tonks e ela só falou que é capaz de se transformar, não em animal. A metamorfomagia é hereditária, então um bruxo só vai ser um metamorfomago se alguém na família dele for. E lembrando que é uma coisa extremamente rara, mais raro ainda do que animagos. Os animagos também se transformam a hora que eles querem, mas somente em uma forma animal, que é revelada somente após a primeira transformação desse bruxo. E essa forma animal não é escolhida, ela é uma característica, uma junção de características internas desse bruxo. E o processo para se tornar um animago é extremamente difícil, extremamente complexo. Eu já falei sobre isso em um vídeo aqui no Caldeirão Furado. O vídeo é especificamente sobre como se tornar um animago, então depois, se você quiser assistir, clica aqui no card ou no link aqui da descrição. O bruxo que tem a vontade de se tornar um animago precisa se submeter a esse processo e fazer um registro no Ministério da Magia. Além disso, o Ministério da Magia vai indicar provavelmente um mestre em transfiguração para acompanhar esse processo de perto. O motivo desse registro existir é meio necessário, né? Afinal, se transformar em um animal sem ninguém saber que você tem essa capacidade te dá grande liberdade e álibis perfeitos para cometer vários crimes. Tudo bem que quem tem a intenção de se tornar animago para cometer crimes não vai ligar muito para uma lei como essa, mas a gente entende a intenção. Os primeiros relatos que nós temos sobre animagos remontam a milênios atrás. Há mais de 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios veneravam deuses e alguns desses deuses tinham a capacidade de se transformar em animais. Bastet era uma deusa que tinha a capacidade de se transformar em um gato. Seres humanos sempre encaram o que eles não conseguem explicar ou entender como divino. Vai que essa moça aí, a Bastet ou Bastet, era um animago, uma bruxa que se transformava em um gato. Há também relatos sobre Skinwalker ou o andarilho de peles. A lenda indígena do andarilho de pele, que seria um bruxo ou uma bruxa capaz de se transformar em diversas formas animais, é baseada em fatos. É uma lenda que cresceu em torno de animagos indígenas que viviam na América do Norte. Eles eram acusados de terem sacrificado os próprios parentes para poder adquirir essa habilidade, mas na verdade isso eram boatos de xamãs trouxas, né? Porque assim, não existiam só nativos
primitivos bruxos, como na comunidade normal. Existem os bruxos e os trouxas. E existiam indígenas trouxas também e os indígenas bruxos. E em algumas comunidades, esses indígenas bruxos eram tidos como chefes, xamãs, que tinham poder, que curava os seus povos, a sua aldeia. Já em outras, os xamãs trouxas fingiam ter poderes, então eles espalhavam esses boatos maldosos para que as pessoas caçassem esses outros andarilho de peles. Você vê que trouxa age como trouxa em qualquer lugar, né? Na Idade Média queima as bruxas, lá depois mata ou manda caçar os andarilho de pele, trouxa. É claro que é impossível saber quem são todos os animagos do mundo, afinal, existe um registro, mas tem muitos que não se registram. Mas nós conhecemos o nome de alguns bruxos e bruxas capazes de se transformar em animais, e por que não começar falando do primeiro animago que se tem registro na história do mundo bruxo. Falco Aisalon era um bruxo que viveu na Grécia Antiga e ele tinha o poder, a capacidade de se transformar em um falcão. Inclusive, o seu nome, Falco Aisalon, é o nome científico do esmerilhão europeu, uma subespécie de falcão. O falco foi o primeiro bruxo a se ter um registro oficial na história de que se transformava em um animal. E por conta disso, ele foi imortalizado nas figurinhas dos sapos de chocolate. Existiu também Cleódina. Ela era uma druida irlandesa que descobriu as propriedades do orvalho da lua. Ela tinha 3 pássaros mágicos que curavam as pessoas através do seu canto. Ela também era uma animago e tinha a capacidade de se transformar também em um pássaro. Você também encontra Cleódina lá nas figurinhas dos sapos de chocolate. Morrigan, ancestral de William Sayer, que era pai de Isolde Sayer, fundadora da Escola de Magia e o Vermorny, Morrigan podia se transformar em um corvo e era uma bruxa extremamente poderosa. Morgan Le Fay. Eu sei que vocês conhecem a Morgan de outras histórias, porque ela é presente na lenda do Rei Arthur, né? Nas lendas arturianas. E a Morgan Le Fay é meia-irmã do Rei Arthur, né? Filha só da mãe do Rei Arthur. E ela era uma bruxa das trevas, pelo menos no universo de Harry Potter, que era inimiga de Merlin. Ela era uma animago e se transformava em um pássaro. Interessante como a maioria dos animagos, né, da antiguidade se transformavam em pássaros. Você também encontra a Morgan Le Fay lá nas figurinhas dos sapos de chocolate. Ah, e uma curiosidade off, assim, a parte da história, é que tinha uma série de televisão chamada Merlin, que passava em 1998, que a Morgan Le Fay foi interpretada pela Helena Bonham Carter, que é a atriz que interpretou a Bellatrix Lestrange. E a Emma Watson, que faz a Hermione, também interpretou a Morgan Le Fay em algumas peças infantis da escola. Então, tipo, bem legal, né? Lisette de Lapin. Meu Deus, vocês gostaram do meu francês agora, né? Coloquei no Google pra saber como fala. Bruxa francesa que foi encontrada na cidade de Paris, fazendo magia, acusada de fazer magia e bruxaria em 1422. Essa bruxa foi condenada à morte e ficou lá na cela esperando até o grande dia, né? E quando a galera foi buscar ela simplesmente tinha desaparecido. A teoria é de que Lisette Lepin era, na verdade, capaz de se transformar em um animal pequeno o suficiente para passar ali entre os vãos das celas, né? Das grades das celas. Eita, demorou pra sair esse. Essa teoria nunca foi confirmada, mas depois do desaparecimento da tal prisioneira, um coelho branco, até um pouco grande para um coelho comum, foi visto dentro de um caldeirão atravessando o Canal da Mancha. Algum tempo depois, o rei Henrique VI tinha um coelho branco de estimação que era tido por ele como seu conselheiro. Isso contribuiu para que o rei tivesse uma imagem meio de maluco, porque ele realmente era meio perturbado e era meio desequilibrado. E um fato que afirma essa teoria pra mim é que lapin é coelho em francês. Então, coincidência? Acho que não. Inclusive, a história de Lisette Lapin foi a que inspirou o conto Babbit a Coelha. Agora nós vamos para a lista de animagos mais conhecidos e no século XX, 7 animagos foram registrados pelo Ministério da Magia e eu disse apenas 7
animagos em 100 anos foram registrados pelo Ministério da Magia, do qual 6 deles nós não fazemos ideia de quem seja, a gente só conhece um desses 7 animagos, que é Minerva McGonagall. Ao contrário da maioria dos bruxos que querem se tornar animagos, né, que tem segundo as intenções ali, a Minerva quis se tornar um animago por meios acadêmicos, porque ela sempre foi ali bastante habilidosa em transfiguração, era uma área que ela dominava, mesmo enquanto estudante de Hogwarts, e ela era acompanhada por Alvo Dumbledore, que era o mestre de transfiguração dela na época. A Minerva, então, aos 17 anos, aplicou lá o processo para se tornar um animago, se registrou no Ministério da Magia e o Dumbledore acompanhou todo esse processo. E a Minerva é capaz de se transformar em um gato. Tudo isso para ela poder... Cara, olha como a Minerva é... Meu Deus, que mulher. É tudo isso para ela poder ensinar melhor as propriedades para os seus alunos, porque ela já queria ser professora. Olha que doido, mesmo ela tendo carreira no ministério e tudo, ela queria aprender as paradas, porque ela sabia que um dia ela poderia ensinar. Ai, Minerva, você é muito dona do meu coração. James Potter, Sirius Black e Peter Pettigrew. Não tem como falar dos 3 animagos mais famosos de Harry Potter separadamente, né? Até porque o motivo deles se tornarem animagos foi um só e veio da ideia de James Potter e Sirius Black depois de descobrir que Remus Lupin, seu amigo, era um lobisomem. Então, na intenção de ajudar o amigo nas noites de transformação, tornar as noites menos dolorosas e menos solitárias, os 3 amigos afundaram ali no processo complexo de se tornar um animago e eles só conseguiram depois de 3 anos. Para vocês verem como é difícil, eles só conseguiram depois de 3 anos e eles conseguiram aos 15 anos se tornar animagos não registrados. O Sirius se transformava em um cão, o James se transformava em um cervo e o Peter se transformava em um rato. Eles decidiram isso principalmente porque lobisomens não atacam naturalmente animais. Claro que se o animal for para cima do lobisomem, ele vai atacar, igual a gente vê lá ele e o Sirius tretando, mas naturalmente um lobisomem não ataca animais, então eles meio que controlavam o Lupin quando ele estava por sua transformação lá, passando pela sua fase lupina, e aí eles saíam, se aventuravam e controlavam ele mais ou menos, para que as noites não fossem tão solitárias, porque já era muito doloroso se transformar. Doloroso não no sentido sentimental, doloroso na pele mesmo, doía, de sentido de sistema nervoso, dor, machucado. Rita Skeeter, a jornalista fofoqueira, mentirosa, manipuladora que trabalhava no Profeta Diário, tinha a capacidade de se transformar em um besouro. É óbvio que ela não era registrada, afinal dessa forma ela poderia ouvir as conversas das pessoas e aumentar o quanto ela quisesse. Foi quando a Hermione a aprisionou em um pote de vidro na sua forma animago, colocou um feitiço lá para que ela não pudesse sair. Foi que a gente descobriu como essa peste fazia aquele tanto de fofoca e falava aquela tanto de coisa, história aumentada. O lado bom da Hermione ter capturado Rita Skeeter foi que ela pôde chantagear a repórter, obrigando ela a entrevistar o Harry e publicar palavra por palavra que foi falada por ele contra lá os Comensais da Morte, o Voldemort, e o que acabou sendo publicado no Pasquim. A Hermione disse que se ela não fizesse isso, ela iria revelar para todos que ela era uma animago ilegal e que ela se transformava em um besouro, e era assim que ela conseguia as coisinhas. E também a punição por ser um animago não registrado é a prisão, tá? Vai pra Azkaban. Então ela não queria ir pra Azkaban, né? E não queria perder o seu segredinho. E por último, mas não menos importante, nós temos o animago Talbot Winger. Esse jovem bruxo também não era registrado e ele aprendeu a se tornar um animago com sua mãe, que era uma curandeira que trabalhava no Hospital St. Mungus e tinha capacidade de se transformar em um cisne branco. Os seus pais foram mortos durante a Primeira Guerra Bruxa por Comensais da Morte, e ele só conseguiu escapar do ataque desses comensais porque ele, que já tinha aprendido a se tornar um animago, se transformou em um pássaro e conseguiu escapar. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você curtiu conhecer o primeiro animago que se tem registro no mundo. Se você não conhecia o Caldeirão Furado, seja muito bem-vindo, deixa de ser trouxa e se inscreve nesse botão vermelho aqui que é de graça e você fica por dentro de tudo que acontece no universo mágico. Se inscreve mesmo porque me ajuda pra caramba, cara, e não esquece o like, porque, cara, assiste o vídeo, dá o like, dá mó trabalho, é investimento de tempo, de dinheiro, então, pô, a única coisa que a gente pede é o like, vai pro YouTube mostrar aí que vocês estão gostando e recomendar o vídeo pra mais pessoas e a gente chegar a 1 milhão de inscritos, dá o like. A gente se vê num próximo vídeo e até lá, mal feito, feito.